Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa noite a todos, que a força do campo permaneça com todos vocês, pelo horário de Brasília, horário de verão, 21 horas 4 minutos desta sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011, estamos iniciando mais uma edição especial do Mercado Arte e Companhia, para mais uma vez, nesta noite, debater a questão ambiental, a reforma ou não, a necessidade ou não de reformarmos o Código Florestal. Esse é o nosso tema desta noite, uma noite especial onde, devido à importância do tema, ficaremos juntos por 2 horas, portanto vamos até às 11 horas para que a gente possa abrir espaço para você, telespectador, produtor rural, participar conosco desse debate extremamente importante. Nesta noite nós temos a honra de ter aqui em nossos estúdios em São Paulo o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, a quem a gente agradece. Muito boa noite, deputado. Boa noite, João Batista, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. E direto de Brasília, o senhor André Lima, advogado, consultor da Frente Parlamentar Ambientalista. André, muito boa noite. Boa noite, João. Muito boa noite, deputado Aldo. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem. E como eu já disse, mais importante de tudo é a sua participação, a sua presença aqui nesse debate. Você vai ter vários instrumentos, várias alternativas para participar, para fazer perguntas para os nossos debatedores, tanto para o deputado Aldo quanto para o André Lima. Então, quem tem essas informações é a Juliana Camargo, que está conosco na redação. Juliana, muito boa noite. Boa noite, João. Obrigada por estar com você mais essa noite. Boa noite para o deputado Aldo Rebelo, também para o André, que fala lá de Brasília. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando mais um dia de debate sobre o novo Código Florestal. Terceiro dia, e parece que tem muito assunto ainda, né? Já que ontem a gente não conseguiu responder todas as perguntas que chegaram pelo chat, pela internet, pelo telefone. Então, lembrando, para quem está em casa, que quiser participar desse assunto que interessa a todo mundo, não é só o produtor rural, não. Interessa a toda a sociedade. Tem 3 opções. A primeira é ligar para o portal de voz, o telefone que já está aí no seu vídeo, 011 7209 1047. É como se fosse uma secretária eletrônica. Deixa o seu nome, a cidade que você está falando e, por favor, seja sucinto na sua pergunta, né? Não adianta aí pergunta de um minuto, 1 minuto e 30. Eu estou aqui já com o chat ligadinho aqui no chat do Canal Rural, que a pessoa entra pelo site do Canal Rural. É importante também localizar de onde a pessoa está teclando. E a terceira opção é pelo Twitter. Só entrar ali no Twitter do Canal Rural e deixar a sua opinião, sua dúvida, a sua crítica, qualquer opinião. A gente vai estar anotando tudo e durante o intervalo a gente conversa mais. Tá certo, Juliana Camargo, muito obrigado. Eu só quero reforçar esse nosso portal do telespectador, nosso canal de voz. Vamos colocar na tela mais uma vez, tem muita gente que correu lá pegar a caneta, pegar um papelzinho, olha aí. É o telefone 11 7209 1047, 11 7209 1047, como explicou a Juliana, é uma espécie de uma secretária eletrônica. Você liga, por favor, é obrigatório deixar o nome, a cidade de onde está falando e a mensagem curta, no máximo 30 segundos, e aí nós vamos soltando a sua voz, as perguntas aqui durante o nosso debate. Pretendemos até mesmo soltar as perguntas feitas no debate de ontem, quando esteve aqui o diretor do Greenpeace, o Sérgio Leitão, e o presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Cesário Ramalho. Muitas das perguntas a gente não teve tempo, a gente foi, enfim, atropelado pelas circunstâncias, foi um debate muito caloroso, e desta vez a gente vai resgatar até mesmo algumas perguntas deixadas ontem, porque essencialmente foram perguntas técnicas. Esse é o nosso objetivo desta noite, passar informação técnica sobre essa questão do Código Florestal, porquê da necessidade ou não da reforma do atual Código Florestal. Esse é o nosso tema. Muito bem. Então, deputado André, vamos fazer uma pergunta única para os dois, a mesma pergunta, e depois nós vamos avançando. Nesse primeiro bloco, hoje essa é a novidade, nós estamos com um bloco inteiro de 22 minutos, depois, enfim, vamos ter 4 blocos de 22 minutos para a gente não ter o nosso raciocínio entrecortado. A pergunta básica é assim, deputado Aldo Rebelo, primeiramente, por que é que o senhor defende a reforma do atual Código Florestal? De preferência, nos responda por volta de 2 minutos, deputado. Boa noite aos telespectadores. Boa noite mais uma vez a você, João Batista. Obrigado. Boa noite ao André Lima, que está em Brasília. O Código Florestal é uma lei de 1965 que foi submetida a várias alterações, a maioria delas por decreto, medidas provisórias que não foram votadas, portarias, resoluções que nunca foram submetidas ao Congresso Nacional. E isso resultou numa situação que conduziu para a ilegalidade
quase que 100% dos proprietários rurais do Brasil, principalmente os pequenos e os médios. Os grandes, com algum esforço, ainda conseguem preencher as exigências legais. Os pequenos não conseguem. No Rio Grande do Sul, mais de 99% dos pequenos proprietários estão na ilegalidade. Em Santa Catarina, em São Paulo, por exemplo, nós teríamos que abrir mão de 3,5 milhões de hectares, reduzir renda, emprego no campo e na cidade dos municípios mais pobres para preencher essa legislação. Portanto, era preciso adaptá-la para proteger o meio ambiente, que é uma causa irrenunciável e importante da sociedade brasileira e do país, mas também para permitir a legalização dos produtores rurais, principalmente dos pequenos, que estão sendo banidos das suas propriedades, indo para as grandes cidades. A propriedade da terra está sendo reconcentrada, porque só os grandes podem atender à lei. Por essa razão é que eu assumi, embora não seja membro da Frente Parlamentar da Agricultura, nem da Frente do Meio Ambiente, eu sou da Comissão de Relações Exteriores, mas assumi em busca de uma solução para proteger o meio ambiente, mas também para proteger a agricultura, os produtores rurais, pequenos, médios e grandes do Brasil. Tá, só para complementar, já é público que o atual presidente da Câmara dos Deputados pretende colocar em votação o relatório do deputado Aldo Rebelo agora na segunda quinzena de março. É isso mesmo, né, deputado? Exatamente. Muito bem. Então agora eu vou a Brasília, ao André Lima, o advogado consultor da Frente Parlamentar Ambientalista, e perguntar a você, André, por que é que os ambientalistas estão contra a reforma proposta pelo deputado Aldo Rebelo? Boa noite, João Batista. Boa noite, deputado Aldo. Quero dizer que, não obstante tenhamos algumas divergências de fundo essenciais, né, em relação à matéria que vão ser expostas ao longo do debate, admiro o senhor como um deputado que trabalhou fortemente pela democracia no Brasil, né, e por isso merece todo o nosso respeito. E esse tema tem tudo a ver com o debate da democracia, né, porque não é possível ter uma democracia plena se a gente não tem sustentabilidade, acesso aos recursos naturais e a sadia qualidade de vida. Eu acho que é aí que existe o grande, digamos, a grande divergência em relação à necessidade de aprimoramento da legislação ambiental, que isso até nós podemos concordar a respeito da importância de você atualizar a legislação florestal à luz dos novos paradigmas, como, por exemplo, as mudanças climáticas globais, né, que são fruto das ações humanas locais, e aí entra a importância do Código Florestal ser atualizado, como a questão do ciclo das águas, a conservação da biodiversidade, porque toda a agropecuária, o agronegócio brasileiro, né, ele frutifica também em função de pesquisas em cima das variedades e da viabilidade genética, né, e, portanto, a proteção da biodiversidade é fundamental. Ou seja, mas não é por aí que há convergência, pelo contrário, quer dizer, o relatório do deputado Aldo, e me permita divergir, deputado, nesse aspecto, sob o argumento de beneficiar a pequena produção rural, simplesmente se faz o apagão ambiental, quer dizer, esqueça-se tudo o que foi feito de errado no passado, a culpa foi do legislador de então, ou do poder executivo eleito democraticamente por todos nós, né? Apaga-se isso e vamos construir uma nova realidade a partir do fato consumado, muitas vezes fatos que não podem ser considerados como áreas consolidadas, né? Haja visto os recentes acidentes graves que não ocorreram apenas nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais e causaram graves consequências para centenas ou milhares de famílias, e tem tudo a ver com o debate que nós estamos fazendo hoje, né? Acho que esse é um dos temas que vai ser colocado. Então, se há convergência em relação à necessidade de aprimoramento da lei, há uma divergência frontal. Nós estamos falando de um código florestal e não de um código rural, como inclusive vem sendo defendido, não é, por lideranças ruralistas que adotaram o relatório do deputado Aldo como o Código Rural Brasileiro. Tá certo. Obrigado, André. Muito bem, esse tema levantado pelo André foi o motivo da discussão acalorada que nós tivemos ontem aqui com o Sérgio Leitão do Greenpeace e o presidente da Sociedade Rural Brasileira. Ou seja, nesse instante os ambientalistas estão distribuindo em várias cidades, em
de todo o país, uma cartilha explicando do jeito deles o que vem a ser as alterações propostas pelo deputado nesse Código Florestal. E na cartilha, né, André, fica claro que vocês atribuem às reformas propostas pelo deputado maiores consequências desse desastre ambiental acontecido lá no Rio de Janeiro. Ou seja, vocês consideram que se houver uma modificação, a situação pode até ser pior. É isso que eu entendi. Você confirma, né, André? Olha, veja bem, tanto do ponto de vista da ocupação local, como do ponto de vista dos impactos globais que aceleram os chamados eventos climáticos extremos, o cuidado com a legislação florestal é essencial. Portanto, eu poderia dizer que de A a Z, o relatório do deputado Aldo tem tudo a ver com a questão de ocupações de área de risco, ocupações de áreas problemáticas, emissão de gases de efeito estufa, consolidação desse tipo de situação. Não, a gente precisava ouvir claramente isso. Deputado, agora, por favor, a sua réplica. Primeiro, destacar que eu respeito o André. O André faz parte de uma organização, de uma ONG, que procura, de fato, a partir de dados e de instrumentos, né, legítimos, discutir, debater e até apresentar propostas e soluções para a questão ambiental e para a questão da agricultura. É diferente do Greenpeace. O Greenpeace é uma franquia de uma ONG europeia que não tem ambientalistas, tem executivos que ganham em dólar, 50, 100, sei lá quantos mil dólares. Então, eu respeito a posição do André. O que eu não posso aceitar é que um código que sequer foi votado tenha relação com as tragédias urbanas que nós vivemos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, porque daqui a pouco esse código nem foi votado ainda. Podem também dizer que o dilúvio registrado na Bíblia também foi responsabilidade do Código Florestal. E eu também não posso aceitar que uma casa que desliza, uma construção precária que desliza no Morro do Rio de Janeiro, a responsabilidade disso seja de um sujeito que esteja criando uma vaca em Rondônia ou plantando um pé de milho no Paraná. É uma relação forçada, naturalmente. A tragédia urbana não é por causa da legislação. Todas essas construções precárias estão já na ilegalidade pela lei atual. Ou seja, o que não há é capacidade dos governos de retirar as populações desses locais. Nós temos morando aqui em APP, em beira de represa, 1,5 milhão de pessoas. A lei já diz que isso é ilegal. E por que elas não saem? Elas não saem porque os pobres são empurrados para as áreas de risco. Os pobres são empurrados para essas áreas. As mansões do Morumbi ou de Santa Teresa no Rio de Janeiro, construídas em topo de morro, nunca desabaram, porque tem fundações, tem obras de prevenção, e as construções precárias da população pobre não tem. Então, eu acho que esse debate não pode ir por aí, porque, de fato, é uma coisa assim que força a barra e atribui a uma legislação que sequer foi votada uma responsabilidade de erros e de ilegalidades que a legislação atual já contempla. No mais, naturalmente, o André, que é um pesquisador sério, sabe, por exemplo, que na Amazônia, André, que você conhece bem, né, todos aqueles ribeirinhos que moram, que vivem, que plantam nas beiras dos rios, pela legislação atual estão na ilegalidade. Tive contato hoje com a população do Baixo Purus, da região do Juruá, todos eles preocupados porque a legislação atual coloca esse pessoal todo na ilegalidade. 75% dos produtores de arroz, todo o boi criado no Pantanal. Ou seja, como é que nós vamos permanecer com uma lei que coloca na ilegalidade quase 100% da atividade agrícola do país? É evidente que isso precisa de uma adaptação. Não é para ser contra o meio ambiente, que eu acho que isso que ele diz é muito correto. Nós precisamos do solo, proteger as águas, prever o abuso na atividade agrícola ou industrial, mas para isso nós não precisamos extirpar da nossa sociedade e banir do campo uma grande parte da nossa população que já vive com sacrifício, porque eu conheço a situação do campo e sei que já é muito difícil atualmente. André Lima, é com você. Eu quero dizer que concordo com o deputado em relação ao aspecto de preocupação social que ele levanta e de forma muito apropriada.
Mas quero dizer também que não é possível, sob o argumento social, que nós admitamos, porque há ilegalidade nessas ocupações, né, históricas, que nós a tratemos simplesmente como situação consolidada e, portanto, vamos mudar, vamos revogar a lei da natureza, né? A lei da natureza diz o seguinte: quando tem chuva e a chuva é forte, sai da frente. É isso que diz a lei da natureza. E não vai ser um artigo muito bem intencionado na lei, preocupado com aqueles que não têm condição de construir uma casa mais aquinhoada, que vai resolver. Nós precisamos de políticas públicas que façam com que esse cidadão tenha condições de morar bem. Esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto é que nós não podemos fazer uma leitura simplesmente literal da lei. Os impactos da lei são muito maiores do ponto de vista de dinâmica social. Se eu trato a situação do meu vizinho como consolidado e ele está a 5 metros, 10 metros do rio e eu não, veja bem, por que então eu não vou poder ocupar também 5 ou 10 metros? O meu vizinho tem uma área consolidada, ele vai ser regulado pela nova lei, então eu também posso, por isonomia, né? Então, o relatório do deputado Aldo vai trazer essa contradição, vai estimular, portanto, que os vizinhos se equiparam por baixo, colocando, inclusive, em risco, né? E, por último, é preciso dizer, deputado, e o senhor, como estudioso da matéria que virou ao longo do último ano e meio, sabe que, apesar de não ter sido votada ainda no Congresso Nacional, a medida provisória 2166 estabelece um conceito, e aqui a gente entra mais no aspecto técnico da lei, de interesse social e de utilidade pública. Hipóteses em que é possível ao Estado permitir ocupações em área de preservação permanente, desde que, fundamentado tecnicamente, num debate feito democraticamente no Conselho Nacional de Meio Ambiente, criado pelo Poder Legislativo, eleito pelo povo brasileiro. Tá, pois não, eu concordo com o André. O problema não está aí. Isso aí tudo eu acho que é perfeitamente compreensível. O que eu, no entanto, penso é que isso não justifica que lá no Mato Grosso, por exemplo, no município de Confresa ou no município de Querência, nós tenhamos milhares de assentados da reforma agrária, assentados do INCRA, com as suas propriedades embargadas, proibidos de ter acesso ao crédito do PRONAF, que é o da agricultura familiar, porque receberam a terra autorizados a usar 50% da área e deixar 50% de reserva legal. Depois disso, a lei mudou, disse que aquela área não era mais 50% de reserva legal, passou a ser 80%. Eles teriam que ter recursos que, vendendo a propriedade, não reúnem para poder fazer o reflorestamento da área que ocuparam. Como não consegue esses recursos e nem o governo federal vai dar, e eles não têm próprio para isso, as propriedades foram embargadas. As famílias vivem da ajuda ou da Bolsa Família ou da ajuda da prefeitura. Você tem aqui no interior de São Paulo propriedades que foram ocupadas pela exigência da lei, 20% de reserva legal, mais 50% da área de preservação permanente, porque tem 3, 4, 5 córregos. A lei exige 30 metros de cada lado, mesmo que o córrego tenha 1 palmo de largura. Ainda mais, a lei exige que a mata ciliar seja feita para os córregos temporários, aqueles que só existem na época da chuva. Quem nasce na roça ou quem vive na roça, e esse é um problema de uma parte do movimento ambientalista, é que ele não sabe a diferença entre o rio Amazonas e o Riacho do Sapo. Não sabe a diferença entre um camelo e uma galinha. E sai legislando sobre isso. Quando você mede 30 metros de cada lado numa pequena propriedade, o que restou dentro da propriedade não dá para fazer uma trilha, um caminho para o proprietário passar. Esse proprietário se vê inviabilizado, a propriedade perde preço, porque está inviabilizada, ela perde valor. Qual é o destino dela? Ou ser vendida para um grande proprietário, como eu vi em São Paulo, em Rondônia, em vários estados, ou se transformar numa chácara para o profissional liberal da cidade, o médico, o advogado, o funcionário público, que quer uma chácara de fim de semana, compra a terra daquele infeliz
e ele vem para a periferia da cidade, desempregado, morar em condições precárias, despejar o esgoto dele dentro do rio e os filhos e as filhas assediados pelo risco do crack e da prostituição. Eu quero saber se isso é solução para a questão ambiental no Brasil. André, nós vamos para o intervalo já já, então você tem 1 minuto e meio para responder, por gentileza. Veja, deputado, entre o que o senhor coloca como o problema a ser resolvido com o seu relatório e o impacto do seu relatório, existe uma distância abissal, né? Quando o senhor fala 30 metros de cada lado, de uma pequena propriedade completamente tomada, certamente o senhor está falando de uma propriedade de 2 hectares, 3, porque 30 metros de cada lado, o impacto de fato é pequeno, né? Mas o relatório do senhor, ele na verdade, ele beneficia todas as médias, pequenas, médias e grandes propriedades que têm ocupações consolidadas em área de preservação permanente, né? A gente pode entrar em detalhe depois com mais tempo. Mas eu conheço um pouco Querência e conheço algumas experiências em Querência em que os assentados estão recuperando áreas com floresta a partir de algum apoio básico, mínimo, que lhes é dado. O problema, né, não é na falta de políticas públicas que façam com que as coisas que queremos que aconteça, que o próprio legislativo brasileiro quer que aconteça, se tornem realidade, como recuperação de nascentes, etc. Como isso não acontece, não há políticas públicas e o Estado não se faz presente nesse aspecto, né, nós vamos então modificar a lei. Já que o Estado é incompetente, nós vamos acabar com essa lei porque não tem nenhum tipo de apoio para recuperar nascentes ou áreas... Ao invés de acabar com a lei, pode acabar também com o pequeno proprietário. Eu não sou a favor disso, deputado, não sou. Eu acho que falta mesmo nós unirmos esforços, o senhor como uma liderança nacional, né, que busca a união, como está inclusive no seu site, eu vi. Eu acho que a gente deveria trabalhar por isso, por políticas que possam fazer com que esse produtor recupere as nascentes, as áreas de preservação permanente, e não simplesmente desonerá-lo de uma obrigação que é geral, não é só do pequeno, é do médio, é de todos. André, nós vamos para o intervalo, os telespectadores vão nos acompanhar, depois nós vamos abrir as perguntas dos telespectadores, temos perguntas técnicas, é importante que a gente aproveite bem esse espaço para esclarecimentos técnicos sobre o que é e o que pode ficar após a reforma do Código e do relatório proposta pelo deputado. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Só relembrando, vamos colocar rapidamente o telefone na tela do nosso portal de voz para você perguntar, participar do nosso debate. 11 7209 1047, 11 7202 1047. Tem que deixar nome, cidade onde está falando e a pergunta objetiva curtinha. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Vamos em frente. Bem, amigos do Canal Rural, de volta com o Mercado Arte e Companhia. Nesta noite... Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011, debate sobre a necessidade ou não da reforma do Código Florestal. Conosco está o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB, autor do relatório de reforma, e também, lá em Brasília, o advogado André Lima, consultor da Frente Parlamentar Ambientalista. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos abrir a participação dos senhores telespectadores. Vamos, nesse instante, à redação, onde a Juliana Camargo está recebendo perguntas e participação no chat, né, Juliana? É isso? É isso mesmo, João. Já tem muita gente aqui conectado com a gente no chat do Canal Rural, como, por exemplo, o Leonardo Borges. Ele diz que se a lei for mudada realmente, 90% dos produtores estarão ilegais. Com isso, como é que eles vão fazer para conseguir financiamentos e, principalmente, como é que eles vão fazer para plantar a próxima safra se a lei for aprovada? O Marcos, que é cafeicultor lá de Manhuaçu, diz que se o código for aprovado, todos vão ficar na irregularidade, inclusive ele está pensando já em vender o sítio dele se o novo código for aprovado, porque ele não vai ter condições de se adequar. E a gente tem agora no Portal de Voz a pergunta do Ciro Cerqueira, que ele é autor de um blog aí ligado bastante nesse assunto do Código Florestal. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, aqui quem fala é Ciro Cerqueira do blog do Código Florestal. Eu queria fazer uma pergunta para os debatedores e é a que segue. Em alguns estados, sobretudo naqueles estados de colonização mais antiga, como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, há déficits significativos de reserva legal. Para que esses estados se adequem à lei atual, será preciso destruir áreas agrícolas para recompor, por engenharia, matas nativas a título de reserva legal. Eu queria saber dos debatedores se eles concordam com isso, se eles acham que a sociedade brasileira deve destruir áreas agrícolas para recompor o déficit de reserva legal nos locais onde esse déficit existe. Ok. Obrigado, Juliana. Obrigado. É óbvio que essa pergunta tem que ser começada, a resposta tem que começar por Brasília, onde está o André.
André, você entendeu bem, o Ciro perguntou, vai tirar a área produtiva para colocar árvore, vai destruir áreas de produção de alimentos. Qual é a posição de vocês? Veja, essa pergunta ela é uma pergunta importante porque ela nos faz trazer à luz uma questão essencial, sobre a qual, se divergência houver, não há solução para o impasse. A questão é a seguinte: concordamos todos com que o legislador constituinte brasileiro colocou em 1988 de que toda a propriedade deve cumprir a sua função social, e nessa função social existe a produtividade, a produção econômica da propriedade, mas também o cumprimento da legislação em vigor, ambiental, além da trabalhista, social, né, ou não. Então, o que está em jogo, na verdade, nesse debate, é se, com uma nova lei, nós vamos revogar esse princípio básico, né? Então, a pergunta não é se nós queremos destruir a agropecuária, e a resposta é obviamente que não. Eu não quero. Eu concordo, né, que o Brasil é um produtor, é um mega produtor de alimentos, já consolidado, né, mas eu também concordo que o Brasil não é apenas uma potência, é uma realidade ambiental e precisa ser como tal tratada. Então, no caso de São Paulo, eu entendo o seguinte: primeiro é definir claramente a responsabilidade. A responsabilidade não é de ninguém, por tudo que foi desmatado ilegalmente, passa-se uma borracha e daqui para frente tudo será diferente. Isso é uma lógica, significa, digamos, suspender, né, no tempo a aplicação do princípio da função social da propriedade, ou então nós vamos criar condições de viabilidade, de regularizar o que é possível e compensar, né, o que também pode ser compensado. Então, não é preciso todo produtor rural recuperar os 20% na sua propriedade. Talvez nem seja na microbacia, é possível criar condições de compensação mais amplas, né? Mas isso sim viabiliza se vigorar a proposta em curso e aprovada na comissão especial. Porque se quebra o princípio da responsabilidade. O que significa isso? Joga-se para a futura geração, né, a responsabilidade sobre onde é preciso recuperar, onde não é. Quer dizer, isso não é mais responsabilidade de quem detém a posse e a propriedade da terra, é daqueles que lá na frente vão precisar dos serviços ambientais dela, né? Eu posso detalhar depois, mas que esse tema realmente não é um tema fácil. E nós temos vários exemplos, viu, André? Nós estamos recebendo várias e várias perguntas, vários exemplos de pessoas que estão perdendo suas terras. Eles estão perdendo. Ontem o Sérgio Leitão disse que não, que não. Nós temos pessoas presas em Pará de Minas, estão em sursi, ou seja, em prisão domiciliar. Temos residências sendo demolidas na cidade de Fartura. Quer dizer, existem já penalidades sendo cometidas nesse momento à luz do atual Código Florestal. Mas eu quero ouvir o deputado Aldo Rebelo. Primeiro o seguinte: para uns, a função social da propriedade é apenas, no caso da propriedade rural, a função ambiental. Não se conta a função social de produzir alimentos, não se conta a função social de gerar emprego, não se conta a função social de gerar renda, não só no campo, mas na cidade. Porque o trator, o implemento agrícola, o insumo e muita coisa que o produtor rural consome, não gera emprego no campo não, gera na cidade. Por essa razão é que o Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto apoia o meu relatório, porque eles temem o desemprego não é no campo, é exatamente na indústria metalúrgica que produz esses implementos. Eu creio que nós podemos preservar todas essas funções, a expressão está no singular, na Constituição, função social da propriedade, mas na verdade são atribuições que a propriedade tem, e principalmente a propriedade no campo. E é preciso também cobrar a função social, ambiental da propriedade na cidade. As metrópoles contribuem muito mais para poluir os rios do que as pessoas que plantam na roça. A gente passa nas cidades, os rios são mais poluídos do que quando a gente vai para o campo. Então não pode jogar só nas costas, nos ombros do produtor rural. No estado de São Paulo, por exemplo, como é que nós vamos abrir mão
de 3,5 milhões de hectares. 20% de toda a área produtiva de São Paulo. Nós teríamos que arrancar pé de café em morro, nós teríamos que arrancar arroz ou outra cultura, feijão de várzea, nós teríamos que arrancar pé de feijão, pé de cana, tirar gado da pastagem para plantar mata. Isso gera desemprego no campo. Isso reduz a renda dos municípios mais pobres que dependem da agricultura. Não há estoque de floresta em Santa Catarina, no Nordeste inteiro. O Ciro Siqueira perguntou aqui da região sul e sudeste, mas não há estoque de floresta suficiente para isso. E mesmo quando o André propõe uma solução, que eu acho que é uma boa ideia, mas como ideia na prática, por exemplo, como é que um pequeno proprietário sem renda, sem capital de giro, ele vai adquirir uma área para compensar a mata que ele não tem na sua pequena propriedade? 80% dos pequenos proprietários no Brasil retiram uma renda líquida mensal que varia de a maioria, até no máximo 3 salários mínimos. Não podem ter uma casa na cidade, não podem manter 2 filhos na faculdade, não tem recurso porque a renda do campo está em declínio. Hoje a renda é muito mais pela produtividade, pela escala, o pequeno produtor não tem renda para isso. Então é um problema social muito grave. Às vezes a gente apresenta uma boa ideia, mas é preciso analisar se ela tem possibilidade prática de ser executada. Eu acho que a legislação atual, eu diria, que é uma legislação concentradora da propriedade da terra. Porque o pequeno proprietário, se ele não pode adquirir uma nova área para compensar a reserva legal que ele não tem, ele pode ter uma outra solução. Ele pode vender a área dele para se transformar em reserva legal de um proprietário que tenha recurso, que tenha capital de giro, que tenha possibilidade, naturalmente, de adquirir aquela área. É esse o ponto que eu acho que uma parte do movimento ambientalista não compreende. Talvez o André compreende, busca aí encontrar uma solução. Eu acho que é criativa, mas pela situação de descapitalização do pequeno e do médio produtor, não tem como ser executada, a não ser que o Estado socorresse. Mas nós vamos pegar dinheiro do Estado para empregar em compra de áreas para proprietários privados fazerem sua reserva legal? Não sei se isso seria viável. Okay. Eu acho que não. André Lima, sua réplica, por favor. Deputado, veja, eu volto a dizer, eu acho que é importante que isso fique mais claro, talvez eu não esteja sendo assim tão claro, né? O senhor usa a todo momento o pequeno produtor como a grande vítima da legislação ambiental brasileira. Mas o seu relatório, né, na verdade, ele praticamente isenta da recuperação de reserva legal pequenos, médios e grandes. Isso é preciso deixar claro, né? Invertendo o ônus, jogando para o Estado a responsabilidade de dizer onde que será necessária a recuperação, e sabemos que isso dificilmente vai acontecer na próxima década, né? O que eu estou dizendo, deputado, é que eu concordo com a necessidade de encontrarmos soluções viáveis no curto prazo, né, para a situação dos pequenos produtores, né? E talvez, eu acho que aí é que é preciso fazer um debate um pouco mais qualificado, né? A simples isenção de qualquer responsabilidade não seja a melhor solução, né? Então eu acho que nós temos que buscar por aí, separar as coisas, né? Se nós estamos falando de minifúndio, né, nós não estamos falando de desmatamentos ditos consolidados em propriedades de 50 mil, 30 mil, 20 mil, 10 mil, 5 mil hectares no Mato Grosso do Sul, ou mesmo 1.000 hectares em São Paulo, né? Nós estamos falando daquele produtor que tem 10, 20, extrapolando 50 hectares, né? E o relatório do senhor não se limita a isso, vai muito além disso, simplesmente usando um recorte temporal, julho de 2008, tudo que foi ocupado até julho de 2008, independentemente da circunstância de fato no chão, independentemente de ser pequeno, médio ou grande, não terá a obrigação mais de recuperar, né, exceto aqueles que já mantiveram. E, portanto, cria ainda uma disparidade, um tratamento anti-isonômico, porque tem sim, né, e o senhor
como deve ter conhecido vários casos ao longo das audiências públicas, tem muitos produtores que estão, inclusive, recuperando áreas de preservação permanente, né, recuperando nascentes, né, plantando floresta, porque dá dinheiro plantar floresta também. O problema é o seguinte, o Estado não dá nenhum incentivo para plantar floresta no Brasil, incentivos efetivos. Né? Tá bom, vamos continuar. A tréplica do deputado. Eu acho que o André recebeu o relatório errado, porque o meu relatório não trata de maneira igual os pequenos, os médios e os grandes. Trata de maneira justa. Eu também não tenho nenhuma razão para perseguir, nem para fazer do Código Florestal um instrumento de vingança contra os grandes proprietários. Tem que tratá-los com justiça. O que é que eu faço? Primeiro, APP, todo mundo está obrigado a preservar. O pequeno, o médio e o grande, naquilo que a legislação atual determina, menos com a nova faixa de 15 metros para córregos de até 5 metros, que é essa que eu criei. Segundo, reserva legal. Está dispensada de reflorestar a pequena propriedade pela lei, que é aquela de até 4 módulos. Os médios e os grandes proprietários são obrigados a ter reserva legal, podendo, aí é que eu inovo na lei, somar a área de reserva legal com a APP. Por que somar a área de reserva legal com a APP? Porque a atual legislação, ela pune quem protege. Quanto mais água você tem na propriedade, mais você perde parte da sua propriedade. Eu vi aqui no interior de São Paulo um cearense que comprou uma propriedade ali perto de Paraguaçu Paulista. Ele disse, eu vim do Ceará perseguido pela seca, pela falta d'água. Cheguei aqui, comprei uma propriedade que tem bastante água. Cheguei corrido da seca e vou voltar corrido da água, com medo da água. Então nós não podemos criar uma situação dessa para o proprietário. Então o grande vai ter que ter a reserva legal, somando com a APP, o pequeno tem que ter APP, sendo dispensado de reflorestar a reserva legal. E quanto à questão da anistia, a lei atual, o decreto do presidente Lula e do MINC, que eu apenas copiei, propõe legalizar todos esses proprietários que entrarem no programa Mais Ambiente. O que eu mudo é o nome do programa para Programa de Regularização Ambiental e torno execuível, naturalmente, a adesão ao programa, porque do jeito que está, não tem como se aderir ao programa se não houver a possibilidade de que todos possam aderir e, aderindo, cumprir o que a legislação existe. 20% de reserva legal na Mata Atlântica, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. E na Amazônia é preciso declarar o seguinte, para você ser um mini fundiário na Amazônia, você precisa começar sendo latifundiário. Para você ter 200 hectares disponíveis, você precisa começar com 1.000, porque 80% constitui reserva legal. Numa região onde 70% já é terra pública, terra indígena, unidade de conservação, floresta nacional, parque, o que resta você ainda tem que tirar 80%. O caso mais extremo é o do Amazonas, que o André conhece. No estado do Amazonas, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, é maior do que qualquer país europeu fora a Rússia, 98% da área da Amazônia é floresta ou vegetação nativa. Só tem 2% de taxa de ocupação. Agora, se você tem 98% intocado, 2% da taxa de ocupação, você ainda quer tirar 80% disso para transformar em reserva legal, eu, sinceramente, acho escandaloso. Mas é o que a lei determina e permanece desse jeito. Desconheço qualquer país do mundo que aceitasse uma situação dessa. Eu quero saber qual é o país da Europa ou os Estados Unidos que aceitaria que 80% da sua área fosse considerada intocada para a agricultura, com o mundo vivendo a alta do preço dos alimentos e a crise da fome que já atinge mais de 80 países. André, agora você tem o direito à sua colocação, mas eu preciso também que seja um curso, porque eu tenho várias perguntas de telespectadores e a gente precisa dar atenção para os nossos participantes. Por favor, André, fique à vontade. Eu vou mais uma vez me esforçar. Eu sei que eu não estou sendo muito bem sucedido em resumir, mas eu quero mostrar aqui, deputado, o senhor deve ter lido essa semana, a revista Época, mostra aqui que são 3 os fatores de alta de alimento no planeta, alta do preço de alimento. O aumento no consumo na China, na Índia, né, no Brasil, especulação com commodities, né,
e as mudanças climáticas. Né? E o maior elemento, causa, né, de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é o desmatamento e a queimada. Portanto, 80% de reserva legal na Amazônia talvez seja pouco. O que nós precisamos fazer é criar condições de que esses 80% de floresta gerem economia. E há inúmeras experiências nesse sentido. Né? Se nós investíssemos os 50 bilhões, né, que foram investidos em pesquisa para a pecuária, para a soja, para o trigo, com recursos públicos, na economia florestal, eu não tenho dúvida de que em 5, 10 anos o Brasil se tornaria uma potência econômica florestal. Que a China, inclusive, está recuperando 4 milhões de hectares por ano de floresta, porque ela já visualizou isso. Que nós precisaremos, né, das florestas, dos serviços ambientais que as florestas executam. Em relação ao agricultor cearense, veja bem, que teve que fugir da água, eu posso dizer o seguinte: se ele ocupar os 15 metros que o relatório que o senhor está colocando permite, talvez ele não consiga nem fugir da água, porque o que a gente vê aí é ocupação na beira de rio e problemas graves de erosão, de desmoronamento, de contaminação de água pela ocupação na margem de rio. Volto a dizer, nós precisamos unir esforços com a bancada ruralista brasileira, consciente da importância do agronegócio para o desenvolvimento do país, e trabalhar uma política robusta que permita que nós possamos produzir nos mais de 35% do território brasileiro disponível para a agropecuária, 35% segundo dados do INPE, pesquisas que estão sendo lançadas recentemente, são aptos e estão abertos para a agropecuária. Portanto, nós podemos recuperar áreas degradadas, nós podemos manter as florestas em pé, e o relatório, infelizmente, deputado, eu li sim o relatório do senhor, e não diz exatamente o que o senhor está colocando de forma muito didática na entrevista. Tendo tempo, eu posso explorar um pouco mais. Não, vamos continuar. Só que eu preciso, né, André, você compreende, o deputado também compreende, nós queremos fazer desse debate um espaço democrático, eu preciso dar voz aos nossos telespectadores. Vou voltar à redação na Juliana Camargo. Juliana, por favor, como é que está o chat e qual é a pergunta que você escolheu para colocar no ar? Então, o Antônio Neto de Guarapuava, no Paraná, ele pergunta: com a possível aprovação da mudança no Código Florestal Brasileiro, como se dará o controle do desmatamento, já que o novo código pretende flexibilizar o percentual obrigatório da reserva legal, aumentando, sim, o número de áreas potenciais para o desmatamento. É a mesma pergunta parecida também do engenheiro agrônomo Felipe, que quer saber como é que vai ser feito o mapeamento dessas áreas. E ele dá o exemplo dele, lá no estado dele só tem 4 servidores analisando os processos. Ele deu entrada aí no pedido para mapear a reserva legal lá na propriedade dele há 3 anos e até hoje não apareceu ninguém. Além dessas duas, do Antônio Neto e do Antônio Neto e do Felipe, a gente também tem uma pergunta que chegou pelo portal de voz. Vamos ouvi-la. Boa noite. Meu nome é José Humberto, moro em Uberaba, Minas. A minha fazenda fica próxima a Tucumã. João Batista, deputado Aldo, pessoal do Greenpeace e todos, boa noite. Meu nome é José Humberto, moro em Uberaba, Minas. Telefone 34-9102-3078, e-mail José Humberto Pereira, tudo emendado, @yahoo.com.br. A minha fazenda fica próxima a Tucumã, Pará, e foi totalmente invadida em 2005. Ela possui 4.356 hectares. Desse total, mais de 3.000 é reserva florestal, em torno de 75% de mata nativa. Por causa da madeira, os criminosos disfarçados de trabalhadores do movimento sem terra invadiu com o argumento que a fazenda era improdutiva.